Agradecemos a todos que têm estado conosco a cada semana estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos essas bênçãos, o perdão dos nossos pecados. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. O tema dessa semana trata sobre as últimas semanas, ou praticamente a última semana que Jesus, como um homem, estava aqui e foi levado, né, para ser morto. Então o tema é levado e julgado. Eu podia fazer uma pequena correção, né? Na verdade, Jesus não foi julgado, como hoje tem acontecido, né? As pessoas não têm direito a saber o que está acontecendo, não têm direito à defesa, né? Então Jesus não teve direito à defesa, não sabia, né, as informações precisas do que estava acontecendo, do que ele estava sendo condenado, e foi condenado, né? Inventaram formas de condená-lo. Você vê que a história se repete. Então, nós vamos entender aqui sobre o que é possível e o que é impossível. Tem algumas coisas que são possíveis e tem coisas que são impossíveis. Marcos 10, 14, 36 diz assim: E dizia Jesus, Abba. Abba significa Pai. Tudo te é possível. Então, para Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo é possível. É o Criador. Né? Então, para Deus, tudo é possível. Então, mas Jesus diz: Passa de mim este cálice. Ele fez um pedido. E como nós também podemos fazer. E sabendo que para Deus tudo é possível. Só que tem uma correção, Jesus diz: porém, não seja o que eu quero, mas e sim o que tu queres. Nós também temos que ser sábios, né? Aprender a aceitar a vontade de Deus. Porque imagine se Jesus, né, aqui deixa de morrer pelo ser humano. Todos nós estaríamos perdidos. Que situação, não? Nós nem estaríamos aqui falando. Né? A situação nossa era crítica. Então, Jesus morreu para salvar a humanidade. Então Deus ponderou sobre essas questões, né? Deus o Pai, e Deus permitiu que Jesus seguisse até o fim. Então, às vezes, nós também vamos passar por situações parecidas. Em Mateus 19, 26, diz assim: Jesus, olhando para eles, disse-lhes: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então a gente pode entender que para Deus tudo é possível, mas Deus leva em conta também a conjuntura, né, da pessoa, ou seja, do ser humano individual e também da humanidade, quando ele toma decisões. Né? Mesmo que para Deus tudo seja possível, ele avalia o que é melhor para o ser humano como pessoa e também para a humanidade. Marcos 3:22 diz: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então aqui tem outra questão que aqui diz que, se for possível, enganaria até os escolhidos. Então isso não vai ser possível, graças a Deus. Deus não vai permitir, no plano da redenção, que os escolhidos, quem são os escolhidos? Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e permanecem até o fim. Deus não vai permitir que eles sejam enganados, né? E sejam pegos, né, nas armadilhas de Satanás. Hebreus 10:4 fala outra questão de possibilidade ou impossibilidade. Porque é impossível que sangue de touros ou e de bodes tirem os pecados. Então, o que ocorreu no início, antes de Jesus tornar-se humano e morrer por nós na cruz, era o quê? Algo para mostrar o que iria acontecer no futuro. Então, o sangue de touros e bode não tiram pecados. Né? Então, a Bíblia está dizendo isso de forma clara. Então, é impossível sangue de touros e bodes tirar pecados. Somente Jesus consegue fazer isso por nós. Hebreus 6, de 4 a 6 diz: porque, novamente, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, ou seja, as pessoas que conheceram a Deus, provaram o dom celestial, ou seja, foram batizados, participaram, né, do Evangelho, aceitaram o Evangelho, e se fizeram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para guiar essa pessoa. Provaram a boa palavra de Deus, ou seja, conheceram a palavra de Deus, que é a verdade, e as virtudes do século futuro, ou seja, entenderam o plano da redenção. E recaíram. Recaíram o quê? Abandonaram a fé. Deixaram Jesus. Não é que está dizendo que eles deixaram Jesus, né, e abandonaram a fé. Recaíram. É impossível para essas pessoas sejam outra vez renovados para o arrependimento. É igual Judas. Não é igual Pedro. Pedro caiu. Ele se arrependeu. E Judas, ele caiu num nível, né, que ele foi impossível para ele ser renovado. Então,
Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem Deus, Jesus, novamente ao vitupério. Então a gente tem que se manter firme até o fim, em Jesus. Não podemos abandonar a fé. Hebreus 6,18 diz, por quê? Porque duas coisas imutáveis, tem algumas coisas também que são imutáveis, né? Uma delas que é uma maravilha, nas quais é impossível que Deus minta. Então Deus não mente, meus irmãos. Se Deus revelou nas Escrituras, aquilo é a verdade, pode ter certeza. Tenhamos, assim, firme consolação, nós os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, mantenhamos a nossa fé em Deus até o fim, porque Deus não mente. Hebreus 11,6 diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? É confiança. É dar um voto de confiança a Deus. Mesmo sem que a gente saiba tudo. Diz aqui, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Primeiro ponto. Outro, que ele é galardoador dos que o buscam. Deus nos abençoa, nos dá bênção. Então, nós podemos agora prosseguir e entender que existem coisas, né, que ocorrem na vida de Jesus que para nós vão servir de exemplos para todos os seres humanos até Jesus voltar. E aqui conta um caso em Marcos 14, de 3 a 10, diz assim: estando Jesus em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Né? Então Jesus tinha curado Simão, que era leproso, e veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. Aqui não cita quem é essa mulher. Um diz que é Madalena, né? Mas não, aqui não cita. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, coisa cara, de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Jesus. Então, isso, às vezes a gente faz coisas que as pessoas fazem, né? E a gente não entende. Diz aqui, alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Mas a gente fica pensando, né? Por que essa pessoa está fazendo isso para Deus, né? Qual a importância disso? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar aos pobres. Então, às vezes, a gente fica pensando só nos pobres. Não, os pobres não é mais importante que Jesus, não. Temos que ter cuidado. Bramavam contra ela. Jesus, porém, diz, deixai-a, porque a molestais. E ela fez-me uma boa obra. Boa obra é essa. Porque sempre tendes os pobres convosco. Então, os pobres continuaram desde a época de Jesus e ainda hoje continuam. Mesmo com toda a tecnologia, com tanta coisa que já foi desenvolvida, ainda continua existindo pessoas pobres. E podeis fazer-lhes o bem. Então, é papel nosso fazer o bem a essas pessoas. Quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus explica algo fundamental. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então, às vezes, nós fazemos coisas cumprindo as profecias. Quer sendo fiéis, quer sendo infiéis. Judas cumpriu a profecia, cumpriu, sendo infiel, infelizmente. O faraó também cumpriu a profecia, cumpriu, sendo o quê? Sendo infiel. Então, Pedro cumpriu a profecia também negando Jesus. Né? E depois ele voltou-se atrás e morreu sendo fiel. Então, nós vamos estar cumprindo as profecias. A questão é, nós estamos sendo fiel a Deus ou infiéis a Deus? Então, essa senhora aqui foi fiel. E Jesus disse que, em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E aqui, contando essa história. Jesus não mente. Jesus é Deus. E diz, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus. João 12, 4 a 6 explica que o Judas estava lá presenciando essa cena. Diz que então um dos seus discípulos, que era Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Então, aquela questão dos 300 dinheiros que tinha falado era Judas. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que ele tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa, ou seja, ele era o tesoureiro, e tirava o que ali se lançava. Então, ele já estava roubando. Então, a cobiça e Deus não dá certo. A cobiça, uma hora vai te separar de Deus. E a cobiça aqui não é só dinheiro, não. A Bíblia diz, não cobiçarás, o 10º mandamento. A mulher do próximo, coisa nenhuma que seja do próximo.
temos que ter muito cuidado. Lucas 22, né, 19 diz: "E tomando o pão, Jesus falou, havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim." Então, o que é inesquecível? Inesquecível as coisas que Jesus disse para nós. As coisas que Jesus disse que nós devemos fazer. Tem pessoas que têm dúvida, né, se a gente tem que participar, né, da cerimônia do lava-pés, né? Isso é ordem. E da Santa Ceia é ordem. Jesus disse que teremos que fazer isso em memória dele até que ele volte. É a cerimônia que substituiu todas aquelas cerimônias que envolviam o sacrifício do cordeiro. Não tá, Deus, Jesus não está falando aqui abolindo mandamento nenhum, né? Nenhum dos 10 mandamentos, mas ele está dizendo que agora o sacrifício de cordeiro aqui, ele é o cordeiro. E o corpo dele é dado por mim e por você. Então, aquilo que Jesus disse que deve ser substituído, tem que ser substituído. Aquilo que Jesus disse que não falou, não tratou do assunto, a gente não pode dizer que Jesus disse. Jesus é Deus e Deus não mente. Então, na última ceia, diz aqui em Marcos 14, 22 a 25, fala assim: "E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando, o partiu e deu-lhe, e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo." Então, é por isso que João Batista dizia que Jesus era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Jesus está dizendo o quê? Claramente aqui que agora cerimônias de animais, sacrifícios de animais, que nós vimos lá que são impossíveis, né, de perdoar pecado, agora Jesus está instituindo essa cerimônia. E ele vai fazer isso. Tomai, comei, isso é meu corpo. Aqui Jesus não está dizendo que tem que comer o corpo dele, sim, na cerimônia do pão, para relembrar. Tomando o cálice também, Jesus, dando graça, deu-lhe, disse: Todos beberam dele. E Jesus disse: Este é meu sangue. Ou seja, substituindo agora o sangue dos cordeiros e dos animais que faziam parte do sacrifício. Sangue do Novo Testamento. Ou seja, agora há um Novo Testamento. Porque por muitos é derramado. Então Jesus fala muitos e não todos, hein? Tá vendo? Por quê? Porque nem todos vão aceitar o sacrifício de Jesus. Então Jesus já está dizendo, muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide. Jesus fez uma promessa. Até aquele dia em que o bebê novo no reino de Deus. Então Jesus está esperando. Está esperando que a minha e você tomar nossas decisões. Eu já tomei a minha. Marcos 14, 27 a 30 diz assim: E disse Jesus: Todos vós essa noite vos escandalizarei em mim. Então Jesus não mente. Quando Jesus fala alguma coisa para nós não é tão boa a gente ouvir, Jesus fala a verdade. A gente busca Jesus, pede perdão a Jesus, busca misericórdia para ver se Jesus pode mudar alguma coisa, porque o que ele fala é a verdade. Jesus: Todos vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Tem algumas pessoas hoje, teólogos, né, doutores, dizendo que algumas passagens da Bíblia não tem nada a ver com Jesus. Mas o próprio Jesus está citando aqui a passagem, que nós vamos ver daqui a pouco, que está em Zacarias. Mas depois de eu haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E Jesus e disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Então a gente não devemos ser presunçosos, ou seja, achar que eu sou mais importante e eu tenho melhor condição do que os demais, que vou fazer isso ou vou fazer aquilo. E sim perguntar: Jesus, você tem misericórdia de mim? E disse Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. E nós sabemos que isso aconteceu. Deus é o Deus da verdade. Zacarias 13, de 6 a 7, conta a profecia que Jesus citou, que alguns às vezes dizem que não tem nada a ver com Jesus. E se alguém disser, ó, que feridas são essas nas tuas mãos? Isso vai acontecer, vai. Jesus vai responder: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Isso aqui, sabe quando? Na eternidade. As feridas, né? As marcas das feridas do sacrifício de Jesus nas mãos. E nós sabemos que Jesus foi furado nas mãos. Porque aqui está dizendo mãos, não é punho, não. Alguns inventam tanta coisa. É o que Deus falou. É aquilo que aconteceu. Foi nas mãos. E Jesus diz aqui também, né? Cita a passagem: ó espada, desperta-te contra meu pastor. Que espada é essa? Foi a morte que veio a Jesus. E contra o homem que é meu companheiro. Então, Deus aqui, o Pai, está dizendo que Jesus, né, é o companheiro dele. Sempre foi e sempre será.
Diz o Senhor dos Exércitos, é o nome da divindade. Dos Exércitos é o nome da divindade. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Olha o que Jesus citou. Aparentemente não tem nada a ver com Jesus. Tudo a ver. Se você olhar na Bíblia, quase tudo está tratando de Jesus. Mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Significa isso? Temos que estudar. Mas tem significado? Tem. E quem é Jesus? Nós temos que saber quem é Jesus. Apocalipse 1:8 diz, ele mesmo, Jesus, se revela para João. Eu sou o que? O Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto. Eu sou o princípio. Eu sou o ômega. Eu sou o fim. Aí ele explica aqui, eu sou o princípio e o fim. Diz o Senhor. Então quem é o Alfa e o ômega? É o Senhor. Quem é esse Senhor? Ele explica aquele que é, que era e que há de vir. Quem é ele? O Todo-Poderoso. Então Jesus é o Todo-Poderoso. É o Senhor que era, que é e que há de vir. Ele é o princípio e o fim. E Jesus é Deus. Assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo também é Deus. Então, no Getsemane, nós podemos ver Jesus tomando decisões por mim e por você. Marcos 14, 32, 36 diz assim: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu oro. Então, Jesus mostra para nós que a gente tem que orar. Nós temos que orar. Mesmo pecando, a gente tem que orar. Mesmo em pecado, se você estiver pecando, ore, porque aí o pecado vai parar. Não fique assim, o que eu não deveria orar agora? Ore sim. Orar é pedir a Deus, clamar a Deus ajuda, misericórdia. Então Jesus veio e disse: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor, meus irmãos. Que coisa difícil. Jesus, o ser eterno, tendo pavor, começou a angustiar-se. Como o ser humano estava passando uma situação muito difícil. E disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, meus irmãos. Que situação é essa? Muito de nós não vai chegar a esse nível, não, de angústia. Então, Jesus sabe o que a angústia sabe. Ficai aqui e vigiar. Então, Jesus diz: devemos vigiar aqui em oração. E tendo ido um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se aqui em terra. Prostrou em terra. E orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Então, na crise que nós estamos envolvidos, clamamos a Deus. Não quer dizer que Deus vai nos retirar daquela crise, mas Deus vai nos dar o conforto, assim como deu para Jesus também. E Jesus diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Jesus sabia que para Deus nada é impossível. Afasta de mim o que? Este cálice. Então podemos pedir a Deus também que Ele afaste de nós esse cálice. Eu tenho um cálice que eu estou bebendo que está sendo pesado, né? Eu estou sentindo peso, né? Mas eu estou pedindo a Deus para me dar força para suportar e beber o cálice até o momento que Ele acha que seja necessário. Jesus teve que beber. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Eu sei que Deus quer o melhor para mim. E eu posso dizer, meus irmãos, minhas irmãs, mesmo assim não é fácil, não. Também não foi fácil para Jesus, não. Hebreus 10, 5-7 diz: Pois entrando em outro mundo, olha o que Jesus já sabia que ia acontecer com ele. Diz: sacrifício e oferta não quisesse. Que sacrifício é? Dos animais. E oferta é essa? Dos animais. Né? Oferta, né? Que existem outras ofertas também. Deus não quis esses aí. Mas corpo me preparaste. Ou seja, Jesus tinha que se tornar humano. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então Deus se agradou da morte de Jesus na cruz. Imagina. Essa foi a única solução para a humanidade ter a segunda chance. E Jesus disse: Vim aqui, né? Eis que venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, Jesus, como ser humano, aceitou a vontade de Deus. E nós aceitamos. Eu vivo lutando para aceitar. Marcos 13:33, Jesus diz que orai, olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Pode ser pego de surpresa. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai.
Então, orar não é vigiar. Vigiar não é orar. E vigiar o quê? Vigiar significa isso. Na palavra. Vigiar na palavra. E na oração. Para que não entreis em tentação. A gente pode, né, entrar em tentação. E se entrarmos, temos que vencer. Na verdade, Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu vejo isso na minha vida. Muitas vezes eu posso estar com o espírito pronto, mas minha carne é fraca. Mas eu vou lutar com Deus até o fim, até vencer. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Você quer lutar até vencer? Toma essa decisão de lutar até vencer. Então, nós temos que também ter cuidado para não desonrar o nome de Deus, não desonrar Jesus com a nossa vida. Marcos 14, 43, 50 diz aqui: logo, falando ele ainda, veio Judas, imagina, que era um dos 12. Então, dentro da igreja existe Judas, com certeza. O Judas sempre esteve dentro da igreja. Então, as pessoas que vão trair a fé, que vão abandonar os irmãos no momento de crise, são os Judas. E o Judas também estava lá, junto com Jesus. Era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciões. Com ele, uma grande multidão com espada e vara-paus, imagina. Prender Jesus, inocente. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal. Que sinal é esse? Dizendo: aquele que eu beijar, esse é meu Deus. E haverão traições duras, né, na vida dos cristãos, daqueles que seguem Jesus. Prendei-o e levai com segurança. E muitas pessoas sendo presas, né, só porque falaram. Isso está acontecendo não só no Brasil, não. Né? Coreia do Norte acontece, China acontece, Venezuela, Cuba, os países socialistas estão acontecendo isso. Rússia, você opinar e for contrário a alguém que está no poder e acha que você está opinando algo que ele não interessa, você vai preso. Já chegou isso no Brasil, né? Isso é sinal do fim, meus irmãos. E diz aqui, logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, que beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Então, às vezes a gente pode estar sendo inocente, mas alguém pode pôr as mãos na gente e nos prender. E um dos que estavam ali presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou ele. Isso foi Pedro. Então Pedro achava, né, que ele tinha a solução. E nós, às vezes, achamos também, mas nós não temos a solução. Eu já cheguei à conclusão, né, das lutas, né, que eu tenho tido, que eu não tenho a solução. Quem tem a solução é Deus. E as coisas que a gente vai trilhar, às vezes a gente tem que trilhar, não adianta. E passar por aquilo. E respondendo, Jesus disse: saíste com espadas e varapaus a prender-nos como um saqueador? Fiz a pergunta, né, para Judas e por demais. Né? Todos os dias, Jesus fala, estava convosco, ensinando no templo. Jesus era um professor, né? E não me prendestes naquela época, né, quando eu estava ensinando. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Quando eu falei, todos nós vamos cumprir a escritura. Já estamos cumprindo. Uns sendo fiéis a Deus. Como quem? Como os apóstolos, né? Como Noé, né? Como Moisés, como Abraão, né? Como os outros, né? Daniel, os espias, né? Caleb, né? Todos eles, né? Cumpriram as escrituras como fiéis. Mas tem outro grupo que cumpre as escrituras como os infiéis, como Judas, como esses aqui que prenderam Jesus. Né? Também estão cumprindo, mas que cumprimento é esse? Lado errado da história. Então, deixando, todos fugiram, como Jesus falou. Oremos a nós para que a gente não venha trair Jesus, meus irmãos. Nós não sejamos daqueles grupos que vão trair Jesus. Marcos 14, 51, 54 diz assim: um certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu. Alguns dizem que é João, outros não dizem que é João, a gente não sabe o que está escrito aqui. Lançaram-lhe a mão, né? Tentaram prender ele, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Que coisa, né? A situação, quando está em crise, a gente está apanhando, está sofrendo, a gente não sabe, né? A gente pode ser totalmente diferente do que a gente imaginava, né? A gente passa fome, a gente está apanhando, né? Está sendo preso, né?
É difícil, nós somos muito fracos e frágeis. Por isso que Jesus disse que temos que vigiar e orar para não cair, não entrar em tentação e negar Jesus. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram todos os principais dos sacerdotes, os anciãos e escribas. E Pedro seguia Jesus de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado com os servidores, né? Aquentando-se ao longe, prestando atenção. Nem imaginava, nem talvez nem estivesse lembrando, né? Que Jesus tinha falado para ele. Ele ia trair ele. Antes que o galo cantasse, né? 2 vezes, ele ia trair 3. Ah, Deus, nós somos fracos. Então, alguns perguntam quem é Jesus. Também perguntaram naquela época quem era Jesus, mas não aceitaram a resposta. Não. Marcos 14, 60, 63, alguns dizem ainda que Jesus não sabia que ele era Deus. Que conversa, Jesus não sabia que é Deus. Ele falou várias vezes que é Deus, que é um com o Pai. E ele é o Criador, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Que história é essa que Jesus não sabia quem ele era? É a resposta que ele deu aqui. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntaram a Jesus, dizendo: nada responde. As pessoas estavam falando mal de Jesus, Jesus calado. Que testificam esses contra ti? Jesus diz aqui, mas ele calou-se e nada respondeu. Tem hora que Jesus não responde também. Nossas más orações, nossos más pedidos. Né? Pode estar acontecendo comigo também. Eu fico pensando, será que Deus não está respondendo porque eu estou fazendo coisa errada? Provavelmente. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: tu és o Cristo? Então é uma pergunta clara. Não só é Cristo, significa então Jesus, se ele é o Messias, o Salvador. E juntou ainda o Messias com o Filho do Deus bendito. Perguntou se Jesus era o Filho de Deus, está perguntando se Jesus é Deus. Jesus disse o quê? Em dúvida? Ah, não sei quem eu sou, não. Não, ele disse, eu o sou. Jesus respondeu, meus irmãos, com a mesma palavra parecida quando ele respondeu com Moisés. Perguntou qual é teu nome? Eu sou o que sou. Meu Deus, Jesus está dizendo, eu sou o ser eterno. Ainda disse, e vereis o Filho do Homem. Jesus chamava a si próprio de Filho do Homem. Assentado à direita do poder de Deus. Se você está sentado à direita do poder de Deus, você está dizendo claramente que é Deus. Vindo sobre a nuvem do céu. E o que aconteceu? Nem muitos estão preparados ainda hoje para não ouvir isso aqui. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Ele não quis saber de nada, não. E disse, para que necessitamos de mais testemunha? Não aceitou o que Jesus tinha falado. Tem pessoas também que ainda hoje rejeitam a Jesus, meus irmãos. E diz aqui que na história, Marcos 14, 66 a 72, diz, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, tá vendo? Que coisa, né? Quando Jesus fala algo de ti, clame a Deus para Deus ter misericórdia de ti. Eu estou clamando para Deus ter misericórdia de mim, porque eu não desonro o nome dele. E vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus o Nazareno. Oh, meu Deus. Imagina como é que tiver, né? Aqueles, né, que foram presos, né? De repente, né? Chegaram, né? A algum lugar, né? E você estava, né? Pensando que estava seguro e chegou de repente a polícia, né? E te levou, né? E, disse, e perguntou para ti, tu também fazia parte disso aí? Foi isso que perguntaram para Pedro. Tu também seguia Jesus, o Nazareno? E ele que diz, não, eu estava aqui só passeando, né? Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. Meu Deus do céu. Eu oro para que não seja alguém que faça isso aqui, né? Meu nome é Pedro. Negar Jesus, meus irmãos. Pra quê, meu? Saiu fora do alpendre e o que acontece? O galo cantou. E a criada, vendo outra vez, agora vem a criada, começou a dizer aos que estavam ali, este é um dos tais. A verdade, meus irmãos, não importa. A verdade, elas, por mais que demore, uma hora ela aparece. Ainda eu digo assim muitas vezes, a verdade é constantemente eclipsada, mas nunca extinta. Aí Pedro fez o quê? Negou outra vez, a segunda vez. E poucos depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu é um deles, porque tu és também Galileu e tua fala é semelhante. Quando o povo de Deus for perseguido, as pessoas vão saber quem são os cristãos.
Vamos saber quem são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A Bíblia diz que esse é o povo do tempo do fim, meus irmãos, independente de igreja. Quem são os santos, né? Quem são os santos? Quem são os santos? Olha o que a Bíblia diz. Aqui, Apocalipse 14:12, está a paciência dos santos. Quem são esses? São os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses são os salvos. Independente, meus irmãos, da denominação que você faz parte, você tem que, uma hora, decidir guardar os mandamentos de Deus. Que mandamentos são esses? Está lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos. E a fé em Jesus. Que fé é essa em Jesus? Né? A fé em Jesus é ter confiança. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Né? E a Bíblia diz também quem é o remanescente da igreja. Que Satanás faz guerra. E diz, foi fazer guerra ao remanescente da semente da mulher. Quem é esses? Os que guardam os mandamentos de Deus, novamente. E tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus, meus irmãos? Apocalipse 19:10 responde. Está vendo que a Bíblia responde? Lancei-me a seus pés para adorar. E ele diz, olha, não faças tal coisa, sou conservo teu. Ele lançou o pé do anjo. E o anjo diz, não faça isso. Eu sou junto com você e com seus irmãos que tem o testemunho de Jesus. E aí, o que é o testemunho de Jesus? Adora a Deus. O que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. E o que é o espírito de profecia, meus irmãos? A Bíblia, as escrituras que nós estamos lendo aqui. Então, o povo de Deus, uma das características do salvo, meus irmãos, é seguir a Bíblia. E nós também reconhecemos os escritos da Ellen White. Eu vou dizer para você. Se você não leu ainda, leia. Não tome decisão sem ler livros da Ellen White. Quando você ler, você vai ver que está escrito que ela se revelou. Está cumprindo as Bíblias, a profecia. Nós reconhecemos elas como profeta também. Como mensageira do Senhor. Eu vim do catolicismo e li vários livros dela antes de tomar minha decisão, mas até hoje não encontrei nada errado, não. Tem coisas, né, que ela falou, né, que passou um tempo, né, e ela diz que são coisas que, né, que não foi uma mensagem, como diz, global para todos, e sim para caso a caso. E aí algumas pessoas deturpam o que ela falou, né, um caso específico, como se fosse uma mensagem global, né. Ela mesma explica, né, quando for mensagem global, ela mesma vai dizer que Deus mostrou essa mensagem como global. Então aqui a Bíblia diz que Pedro começou o quê? A praguejar, a jurar, não conheço esse homem de quem falais, tá vendo? Oremos para que nós não venhamos desonrar a Deus. E o galo cantou aqui a segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito. Então alguns vão lembrar quando estiver traindo Jesus. Jesus disse, quem me negar aos homens, eu também vou negá-lo. E quem me confessar, eu vou confessá-lo. E Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Você está fazendo o quê? Está juntando com Jesus ou espalhando? E Pedro diz que, retirando-se dali, chorou, meus irmãos. Graças a Deus, Pedro reconheceu que estava no caminho errado. E nós possamos também, se estiver nessa situação, reconhecer. Então, continua a pergunta, quem é Jesus? Quem é você? Apocalipse 22, 12-14 responde. Jesus diz, eis que cedo vem. Quem é que está vendo? Vindo? Jesus. E diz, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aí ele diz, quem é aquele que está cedo vendo? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, Jesus que está vindo, está se autonomeando como o quê? Deus. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos. Ó, os meus mandamentos aqui. Que mandamentos são esses? Os 10 mandamentos e tudo que Jesus revelou aos profetas. Ah, é isso mesmo, Pedro? É. O que Jesus mesmo falou depois da ressurreição, em Mateus, né, 24, 28, na verdade.
Jesus apareceu ao discípulo e falou isso, justamente isso. Ó. Ele diz aqui, 24, Mateus 28, 18, diz, chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha, quem é que tem todo o poder? Só Deus. Né? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguns ainda teimando em querer retirar o Espírito Santo disso aqui. Jesus falou Pai, Filho e Espírito Santo. Se o Espírito Santo não for Deus, ele não entra aqui. Como é que você vai batizar alguém em nome do Espírito Santo se o Espírito Santo não é Deus? E Jesus disse, o que tem que ensinar? A guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O que todas as coisas que Jesus mandou? Tudo que ele revelou aos profetas. Começando com quem? Com Moisés, até chegar a João no Apocalipse. E eis que estou convosco, com você e comigo, todos os dias, até a consumação de quê? Do século, tá vendo? Então aqui está claro Jesus dizendo, guarda os meus mandamentos, quais? Tudo que Deus revelou nas Escrituras. Para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Você quer entrar na cidade? Eu quero. Eu vou entrar. Entendeu? E são 12 portas. Cada porta representa uma das tribos de Israel. Sabe o que representa cada tribo? Um caráter. E cada tribo tem um caráter segundo Cristo que está sendo formado. Se você tem dúvida, você leia lá em Gênesis 49, Deus revelou qual o caráter, né, das tribos. E em Deuteronômio 33, Deus revelou a Moisés o caráter das tribos de Israel. Você tem que fazer parte de uma delas. Ora a Deus para que Deus te revele qual você faz parte. Porque todas elas têm defeitos e qualidades. Vigie os seus defeitos e fortaleça o quê? Suas qualidades. Isso ora a Deus. Eu tenho orado a Deus para saber que grupo eu sou. Estou em dúvida ainda, mas tenho quase uma certeza. Uma hora Deus vai me dar certeza. João 1, de 1 a 4 diz, no princípio era o verbo. Quem é o verbo? A original é Logos. Quem é Logos? Logos é o quê? É o poder do Deus invisível de forma presente pelo povo greco-romano. Isso significa Logos. Então, João diz que Jesus é o Logos, é o Deus, a manifestação do Deus invisível. E diz o Logos, ou seja, o verbo estava com Deus. Quem Deus aqui? Deus o Pai, Deus o Espírito Santo. E diz também o Logos, ou seja, Jesus era Deus. Deus é um nome coletivo. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Pai e Espírito Santo. E diz ainda mais, quem é o Logos? Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você ainda tem dúvida ainda quem é Jesus aqui, cabe sua dúvida, meu irmão. Jesus é Deus. Nele estava a vida. Ele disse que a vida dele é a vida própria, a vida eterna. Ele é autor da vida. E a vida era a luz dos homens. Amém? E glória, né? Apocalipse 1, de 7 a 8, Jesus diz, novamente é revelado, eis que vem com as nuvens. Quem vem com Jesus? Todo olho o verá. Como a gente vai ver? A forma da terra influencia? Influencia. Se for um globo, não sei como isso vai acontecer, né? Se for um disco, um plano, de alguma forma, a Bíblia está dizendo que todo olho vai ver Jesus. Até mesmo que os traspassaram. Quem é que traspassou Jesus? Aqueles que Jesus prometeu que iria vê-lo quando ele voltar. Quem são esses? Aqueles que mataram Jesus. Jesus vai ressuscitar eles. Eles vão ver Jesus voltar, imagine. Depois vão morrer de novo. Vão morrer 3 vezes. E todas as tribos da terra vão se lamentar. Por que se lamentar? Porque o evangelho foi pregado. Está sendo pregado aqui agora. Você está conhecendo a verdade. Talvez a primeira vez agora que você está ouvindo isso. Você está conhecendo essa verdade. Diz aqui sim, amém. Amém é que sim, assim seja. E quem é esse que vai vir com as novas? Ele novamente se revela. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Quem? O Senhor. Que Senhor? O Senhor que é, o Senhor que era e o Senhor que há de vir. Quem é ele? O Todo-Poderoso. Esse título não dá para colocar alguém que não seja a divindade, o ser eterno. Amém. Apocalipse 21, 5 a 7 diz, eis que estava sentado sobre o trono, diz, eis que faço nova todas as coisas. Quem foi que disse isso? Vamos já ver. E diz, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele estava sentado no trono.
e disse: está cumprido. Opa, já está se revelando aqui. Eu sou o quê? O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem é esse? Jesus, novamente. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus falou isso, né? E era a água da vida. Quem viesse a ele ia dar água. E essa água ia produzir, né? Uma água que você não ia mais ter sede. Olha, Jesus se revelando aqui. Ele diz mais, Jesus, de quem vencer dará todas as coisas. Para mim, essa é a passagem mais importante da Bíblia também. É essa. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus. Que maravilha. Jesus está me prometendo. Vai ser meu Deus. Se ele não é Deus, como é que ele pode prometer que vai ser meu Deus? Né? E ele, ou seja, eu ou você, será meu filho. Para mim isso já basta. Jesus ser meu Deus e eu ser filho de Jesus. Para mim já valeu ter nascido. Já valeu ter conhecido o Evangelho. Já valeu estar aqui falando com você, dando a oportunidade de você também tomar essa decisão. Deus te abençoe e você esteja na eternidade também com Jesus. Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti e a teus familiares um feliz sábado. Começa quando? Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.